E aí, galera, beleza? Aqui é o seu chapa de sempre, e hoje, mano, o papo é reto e o assunto é sério. Sabe quando você vê alguém de fora tentando diminuir o nosso país, usando uns clichês batidos e umas mentiras deslavadas? Dá um ódio, né? Pois então se prepara, porque a história de hoje é sobre um estudante que tentou fazer exatamente isso, só que ele não contava que ia levar a maior invertida da vida dele. E dentro de Harvard, meu amigo? Então já senta o dedo no like e se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje tem um título que já diz tudo. Estudante chinês chama o Brasil de favela, mas leva a maior invertida de professor de Harvard. Roda a vinheta. Meu nome é Alex Kendall. Sou professor associado de arquitetura na Universidade de Harvard. E embora eu tenha nascido e crescido nos Estados Unidos, uma parte fundamental da minha vida, a parte que moldou quem eu sou, foi vivida em outro país, o Brasil. Pisei em solo brasileiro pela primeira vez aos 6 anos de idade. Meu pai, um arquiteto renomado, e minha mãe, uma paisagista talentosa, estavam envolvidos num grande projeto de desenvolvimento urbano em São Paulo. Nossa família inteira se mudou para lá por vários anos. Para os meus olhos de criança, aquilo era um universo à parte. As calçadas de mosaico português que pareciam rios em preto e branco, os prédios modernistas de concreto aparente que desafiavam a gravidade, e o cheiro inconfundível de chuva no asfalto quente. Tudo aquilo, para mim, era como entrar num mundo novo e vibrante. Meu pai me levava para as obras. Eu via os mestres de obras com suas mãos calejadas e vozes firmes, orquestrando uma sinfonia de trabalho. O som das ferramentas, os gritos de sobe o material, tudo fluindo com uma ordem caótica que no fim sempre dava certo. Não havia desperdício, não havia preguiça. Cada um, do engenheiro ao servente, sabia o seu papel e o executava com uma dignidade impressionante. Acho que olhando para trás, foi ali que o Brasil me ensinou a primeira lição sobre o que é ter garra e profissionalismo. Quando voltei para os Estados Unidos, as memórias do Brasil não desapareceram, pelo contrário, criaram raízes profundas na minha alma. Na faculdade, me especializei em arquitetura e meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o urbanismo social do Brasil, a integração das comunidades e a genialidade de arquitetos como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi. Mesmo depois de entrar no mestrado em Harvard, eu visitava o Brasil com frequência, estudando desde as igrejas barrocas de Minas Gerais até a futurista Brasília. E então eu me tornei professor. Até hoje, minhas aulas invariavelmente exploram as diferenças na concepção de espaço público entre o Brasil e os Estados Unidos. Felizmente, meu curso sempre atraiu a atenção de muitos alunos. Ultimamente, com o Brasil ganhando cada vez mais destaque no cenário global, o número de estudantes interessados em aprender sobre nosso planejamento urbano e nosso modo de vida aumentou drasticamente. Minha palestra pública não foi exceção. As vagas para o semestre da primavera deste ano se esgotaram em apenas 2 dias após a abertura das inscrições. E foi nesse cenário, com a sala lotada e as expectativas altas, que eu me deparei com um incidente que jamais esquecerei. Naquele dia, a atmosfera no auditório estava estranhamente pesada. Os estudantes, que normalmente eram cheios de perguntas e sorrisos, tinham uma expressão que não era nem de tensão, nem de ansiedade. Era algo diferente. O que me chamou a atenção, no entanto, foi o olhar particularmente duro de um grupo de estudantes chineses sentados no fundo da sala. O jovem que parecia ser o líder deles, um rapaz chamado Shen Xiao, me observava fixamente desde o início da aula. Ora ele anotava algo em seu caderno, ora me encarava com um olhar afiado, quase desafiador. O tema daquela aula era uma comparação dos espaços públicos na cultura arquitetônica asiática e sul-americana, com o objetivo de explorar a relação entre design urbano, fluxo de pessoas e cultura, comparando Brasil, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, entre outros. Como de costume, eu conduzia a aula focando na ordem criativa e no calor humano que se encontra no planejamento urbano brasileiro. Mostrava imagens da Avenida Paulista fechada aos domingos, um mar de gente convivendo em harmonia. Falava sobre a genialidade do sistema de transporte de Curitiba. Contudo, bem no meio da minha explanação, Shen Xiao ergueu a mão abruptamente. Professor, pode me dar um momento?
Eu tenho aqui alguns vídeos que eu mesmo gravei no Brasil. Gostaria de mostrar a todos como é o Brasil de verdade. O tom dele não era de um estudante curioso, mas sim de alguém que lança uma provocação. Por um instante, hesitei sobre como responder. Eu já tinha notado a hostilidade evidente dele e de seu grupo desde antes da aula começar. Além disso, eu tinha ouvido de outro professor que havia um movimento planejado de alguns estudantes chineses para sabotar aulas. Já haviam sido relatados vários casos na universidade, alunos que, para refutar o conteúdo da aula, exibiam intencionalmente material de vídeo falso para constranger o professor. Mas eu decidi jogar o jogo dele. Com um sorriso calmo eu disse, claro, Shen. Vamos considerar seu ponto de vista como parte da discussão desta aula. Como se tivesse acabado de vencer uma batalha, Shen Xiao se levantou e conectou seu notebook ao projetor central. Assim que a imagem mudou, ele começou a falar com uma voz arrogante. Esta é a verdade sobre o Brasil. Muita gente se engana, achando que é um país desenvolvido. As cidades brasileiras mal têm banheiros públicos decentes. O transporte público é um caos onde as pessoas andam sem pagar, e muitos invadem restaurantes só para usar o banheiro. O lugar que vocês conhecem como Brasil, senhoras e senhores, não passa de uma fantasia. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Muitos alunos se entreolharam com expressões de incredulidade. Shen foi além, chegando a dizer que a feijoada brasileira era inferior ao macarrão instantâneo chinês, e que os brasileiros haviam roubado a ideia de algum doce chinês e mentido que era uma tradição local. Seu tom ficava cada vez mais exaltado, e um brilho de excitação sinistra apareceu em seu rosto. Eu observei tudo em silêncio, com uma certeza crescendo dentro de mim. Havia algo muito errado nos vídeos que ele estava mostrando. E aquelas mentiras, eu sabia, seriam desmascaradas em plena luz do dia. O vídeo que Shen Xiao projetava com tanto orgulho na tela era, à primeira vista, chocante. Favelas precárias com esgoto a céu aberto, móveis abandonados nas ruas, pessoas escovando os dentes numa torneira comunitária. Tudo aquilo parecia confirmar suas palavras, um símbolo da mais absoluta pobreza. No entanto, nos primeiros segundos do vídeo, eu notei imediatamente uma contradição gritante. O lugar. Eu o reconheci. Era idêntico a um bairro antigo de Xangai, na China, que eu havia visitado para uma pesquisa. Olhando com mais atenção, os caracteres chineses nas placas das lojas estavam por toda parte, muitos em chinês simplificado. Os avisos colados nos muros, se você olhasse de perto, eram uma mistura de mandarim e outros dialetos locais. Ou seja, aquilo não era, nem de longe, o Brasil. Em seguida, a cena mudou para uma estação de metrô. No canto da plataforma, algumas pessoas que pareciam ser idosas dormiam sobre pedaços de papelão. Ao lado, um mendigo segurava uma placa com um QR Code para doações. Shen afirmava que aquela era a realidade do metrô no Brasil, mas eu já tinha visto uma cena idêntica num túnel subterrâneo em Nanquim, na China. No Brasil, essa cultura de pedir esmolas com QR Codes individuais em locais públicos nunca se enraizou, na verdade, é algo extremamente raro. Além disso, as estações de metrô de São Paulo e do Rio têm segurança patrulhando regularmente, e a limpeza é feita de forma rigorosa a cada poucas horas. Mesmo assim, Shen continuava a insistir, eu filmei isso em São Paulo. Contudo, seu vídeo continha uma prova decisiva contra ele. Num dos pilares da estação, uma placa de sinalização mostrava claramente o nome de uma rua em caracteres chineses simplificados. O que isso significava? Que a maior parte do vídeo que ele alegava ter gravado no Brasil foi, na verdade, filmada em cidades chinesas. E não era só isso. Ele usou técnicas de edição para inserir áudios com sotaque brasileiro em algumas cenas, ou legendas falsas, para criar a ilusão de que eram brasileiros falando. Mas as gírias e a entonação eram terrivelmente artificiais, muito diferentes do jeito que um brasileiro fala. Assistir aquele vídeo me causou menos choque do que tristeza. Era preciso chegar a esse ponto para depreciar o Brasil? Projetar os problemas do seu próprio país em outro e sentir um senso de superioridade baseado em mentiras. Como educador, aquilo me doeu. E então, silenciosamente, tomei uma decisão.
Eu precisava revelar a verdade, ali mesmo. Lentamente levantei-me da minha cadeira e caminhei em direção à tela. Senti os olhares de todos os alunos focados em mim, e vi o sorriso no rosto de Shen Xiao desaparecer gradualmente. Eu abri a boca e disse: agora por favor, assistam aos vídeos que eu mesmo gravei no Brasil. Peço que usem seus próprios olhos para confirmar a realidade. Conectei meu smartphone ao projetor central do auditório e dei play no arquivo de vídeo. A primeira imagem que apareceu foi a de um banheiro público no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A porta automática se abriu, revelando um piso de cerâmica branca brilhante, vasos sanitários impecavelmente limpos e papel higiênico disponível. Os alunos prenderam a respiração, observando a cena. Este vídeo eu gravei na primavera passada, em São Paulo, expliquei. Este é um banheiro público no Parque Ibirapuera. Qualquer pessoa pode usá-lo, de graça. No Brasil, banheiros assim, bem conservados, são comuns em parques e espaços públicos, tanto nas grandes cidades quanto no interior. Como eu exibi esse vídeo logo depois de Shen ter dito que mal existiam banheiros, o contraste foi gritante. Eu continuei. No Brasil, a noção de limpeza e higiene está profundamente enraizada na cultura. Por isso, mesmo num banheiro público, você raramente verá lixo no chão. As pessoas simplesmente têm a consciência de que precisam deixar o lugar limpo para o próximo usuário. Quanto à infraestrutura de transporte, o Brasil também está na vanguarda mundial em muitas áreas, eu disse, enquanto passava para o próximo vídeo. A tela agora mostrava o sistema BRT de Curitiba. Passageiros entrando e saindo de forma ordenada das famosas estações tubo, um design futurista e eficiente. Este sistema, eu disse, olhando para Shen, foi criado em Curitiba, no Brasil, e copiado por cidades do mundo inteiro. É uma referência global em transporte público. Então, mostrei cenas do metrô de São Paulo. Plataformas limpas, passageiros aguardando atrás da faixa amarela. Ninguém corria, ninguém empurrava. Mas eu foquei em outra coisa. Talvez não tenhamos o silêncio de outros países, mas temos algo muito mais valioso. O vídeo então mostrou um jovem se levantando instantaneamente para dar seu lugar a uma senhora idosa, um rapaz ajudando uma mãe com um carrinho de bebê a descer as escadas. A nossa suposta desordem é, na verdade, o calor humano que talvez alguns não entendam. É a gentileza espontânea de ajudar o próximo. É o que nos torna humanos. Sem bilhete? Isso é impossível no Brasil de hoje, continuei. Sistemas como bilhete único em São Paulo ou Riocard no Rio estão integrados, e a maioria das pessoas usa cartões ou aplicativos no celular. A evasão é mínima. O que temos não é só tecnologia, mas uma cultura de solidariedade no espaço público. O próximo vídeo é da Avenida Paulista, em São Paulo, vista de cima em um domingo. A imagem aérea mostrava uma das avenidas mais famosas do mundo transformada num gigantesco parque linear. Famílias pedalando, músicos de rua, artistas, gente de todas as tribos convivendo em paz. Isso, Shen, não é o caos. Isso é vida. É a expressão da alma de um povo que sabe como ocupar e celebrar seu espaço. A tela mudou novamente, mostrando o pôr do sol no Arpoador, no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas, locais e turistas, aplaudindo o espetáculo da natureza. A beleza da cena deixou os alunos sem palavras. Isso não é uma cidade futurista de ficção. É o Brasil real. E o que sustenta essa beleza não é apenas a geografia, mas a consciência das pessoas que vivem lá, a cultura de comunidade que foi cultivada ao longo de gerações. Naquele instante, senti que a dúvida e a confusão nos olhos dos alunos começavam a se dissipar. E na mira de seus olhares, Shen Xiao estava visivelmente abalado. Eu continuei, mostrando agora um vídeo noturno da Ponte Estaiada em São Paulo, e das luzes do Museu do Amanhã no Rio. Em seu discurso, Shen afirmou que a sinalização é confusa. Na realidade, as principais cidades têm sinalização em português e inglês, e em áreas turísticas também em espanhol. Claro, outros sistemas de transporte no mundo podem ter suas vantagens, mas sem a civilidade e o respeito pelo espaço público que vem de quem o utiliza, nenhum sistema, por mais avançado que seja, pode gerar uma sensação de segurança e bem-estar. No Brasil, essa sensação vem do senso de comunidade.
Para finalizar essa parte, mostrei uma última cena, gravada por mim mesmo num ônibus em Belo Horizonte. Um passageiro deixou sua mochila no banco para guardar o lugar enquanto ajudava uma senhora a descer. Um estudante cochilou com o celular na mão. Pode parecer imprudente para alguns, mas é justamente porque a sociedade permite esse nível de confiança que um espaço de transporte seguro pode existir. Tecnologia e ordem só funcionam quando combinadas com a confiança mútua. É isso que temos. O auditório irrompeu em aplausos. Não era apenas pelo impacto das imagens, mas pela reação natural dos alunos que começavam a perceber o valor invisível de um lugar chamado Brasil. Em seguida, projetei o vídeo de uma pequena clínica, um posto de saúde da família. A fachada era simples, sem ostentação, mas a placa indicava uma variedade de especialidades: clínica geral, pediatria, ginecologia. E o horário de funcionamento, das 7 horas às 19 horas. Esta é uma unidade básica de saúde em um bairro de Curitiba. Não é uma instalação especial, é o tipo de clínica que existe em qualquer cidade do país. Mudei a projeção para um slide, explicando com gráficos a estrutura do sistema de saúde brasileiro. Especialmente o Sistema Único de Saúde, o SUS. Um sistema que luta para diminuir a desigualdade no acesso à saúde entre as regiões urbanas e rurais, com equipes multidisciplinares e uma cultura de responsabilidade que valoriza a participação do paciente nas decisões sobre seu tratamento. Tudo isso foi projetado para criar uma sociedade onde todos possam receber cuidados de saúde com segurança. E o mais impressionante: o SUS é universal e gratuito. Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Tem filas, tem problemas, não estou aqui para negar a realidade. Mas quero que entendam a magnitude do que isso representa. Meu tom de voz ficou mais sério, mais passional. No Brasil, um bilionário na fila de transplante de coração recebe o mesmo órgão que um catador de recicláveis, baseado unicamente na necessidade médica. Nós fornecemos o tratamento completo e gratuito para pacientes com HIV, um dos programas mais elogiados do mundo. Isso não é sobre economia, é sobre um profundo valor humanista. É colocar a vida acima do lucro. É um pilar de dignidade que muitos países ditos de primeiro mundo não possuem. Na tela, mostrei a imagem de uma mãe sorrindo com seu filho no colo, sendo atendida por uma pediatra num posto de saúde. A atmosfera era calorosa, com desenhos de crianças na parede. Nos Estados Unidos, muitos desses alunos sabiam que até mesmo para um sintoma leve, a visita a uma emergência pode custar uma fortuna e levar horas. No Brasil, o conceito do médico da família do atendimento acessível ainda é uma realidade. E agora, o Brasil está avançando na telemedicina, usando tecnologia para levar especialistas a áreas remotas, como a Amazônia ou o sertão nordestino. Mas por trás de toda essa tecnologia, há algo mais importante: uma cultura que quer proteger as pessoas. No Brasil, o paciente não é apenas um número, ele é visto e valorizado como parte da sociedade. Uma onda de emoção silenciosa preencheu a sala. Os alunos não viam apenas a superioridade de um sistema, mas descobriam o calor humano único do Brasil. Agora vamos mudar um pouco o foco da alta tecnologia, eu disse. O vídeo seguinte era de uma câmera de segurança em frente a uma padaria em Florianópolis. Um cliente parou sua bicicleta, não a prendeu com cadeado e entrou na loja. 10 minutos depois, ele saiu com um saco de pães, montou na bicicleta e foi embora. A bicicleta e a chave estavam exatamente onde ele as deixou. Em muitas cidades do mundo, fazer isso significaria dar adeus à sua bicicleta. Mas no Brasil, cenas como essa de bicicletas ou guarda-chuvas deixados sem vigilância são surpreendentemente comuns. Mudei para uma cena matinal num bicicletário em frente a uma estação de metrô. Não havia guardas ou fiscais. Os usuários simplesmente encaixavam suas bicicletas nos racks. Ninguém tenta arrombar os cadeados, ninguém vandaliza o equipamento. Sim, furtos de bicicletas acontecem, não somos um paraíso. Mas a proporção de bicicletas que são devolvidas intactas ou encontradas dias depois e levadas à polícia é muito maior em comparação com outros países. O mesmo vale para o papel higiênico nos banheiros públicos, as lixeiras nas ruas, as placas de sinalização.
O ponto em comum é um consenso social de que pegar ou destruir o que é de todos é vergonhoso. Antes da vigilância ou da lei, existe o senso de coletividade. Dei um close-up numa moeda de R$ 1 deixada sobre um banco de praça. Vê-la ali, exposta ao tempo, provocou risos de surpresa na plateia. Mesmo que o valor seja baixo, em muitos lugares, qualquer peça de metal seria levada. No Brasil, isso permanece porque as pessoas entendem que o vandalismo prejudica a todos. É uma cultura de confiança. Terminei essa sessão com o último vídeo. Um homem em frente a uma loja de conveniência, com sua sacola de compras na cesta da bicicleta, falando calmamente ao telefone. Isso é confiança. Os alunos olhavam para a tela, talvez refletindo sobre as diferenças em suas próprias vidas. A percepção de que a segurança e a tranquilidade não dependem apenas da tecnologia mais recente, mas de algo mais profundo, se espalhou silenciosamente pela sala. Até agora falamos sobre o espaço público. Agora vamos falar sobre o espaço privado, sobre como os brasileiros vivem. O vídeo seguinte mostrava a fachada de um prédio residencial comum. Não era um arranha-céu, não era luxuoso, mas tinha uma atmosfera de solidez e bom gosto. Este é um condomínio com 10 anos de construção, na periferia de uma grande cidade. Não é um imóvel de luxo, de forma alguma. Mas a funcionalidade, a segurança e o conforto foram projetados de forma excepcional. Expliquei brevemente a estrutura. Os prédios no Brasil são quase todos de concreto armado. Num país com um clima tropical intenso, essa é uma condição essencial. As normas de construção são rigorosas, e o isolamento acústico é excelente. A primeira vez que morei num apartamento no Brasil, a coisa que mais me surpreendeu foi o silêncio. Você mal percebe que tem vizinhos. Há uma sensação de que seu espaço pessoal está verdadeiramente protegido. A tela mudou para o interior do prédio, portaria 24 horas, câmeras de segurança, salão de festas e uma pequena academia. Essas comodidades hoje são padrão. Mas por que isso funciona? Porque no Brasil, a ideia de espaço comum é muito desenvolvida. A consciência de que as áreas compartilhadas devem ser mantidas limpas está enraizada em todos. Mostrei então uma foto. Um morador idoso de manhã cedo, varrendo o corredor do seu andar. Ele não é o zelador. É um morador comum. Mesmo que não esteja escrito nas regras do condomínio, o instinto de cuidar do que é nosso se manifesta naturalmente. Eu acredito que essa é a base da cultura arquitetônica e social do lugar. O vídeo então passou a apresentar apartamentos projetados para a vida moderna, com varandas gourmet, espaços integrados, mostrando uma qualidade de vida que muitos não associavam ao país. Viver no Brasil, concluí com uma certa emoção, não é apenas ter um ambiente funcional. É ter a certeza de um cotidiano seguro, tranquilo e compartilhado com os outros. Quando terminei essa frase, o auditório ficou em silêncio absoluto. Talvez os alunos tenham visto, naquelas cenas de um cotidiano sem adornos, uma forma ideal de viver. De repente, um estudante começou a aplaudir. Logo, os aplausos se espalharam por toda a sala. Quando a ovação diminuiu por acaso, olhei para o fundo do auditório. A cadeira de Chen Xiao estava vazia. Ele não estava mais lá. Sobre sua mesa, apenas um caderno aberto. Ele deve ter saído no meio da palestra, incapaz de suportar a avalanche de imagens e fatos. Imaginar aquele jovem de atitude tão arrogante saindo sem dizer uma palavra, me causou uma pontada de tristeza e um senso de responsabilidade como educador. No entanto, os alunos que ficaram pareciam ter recebido a mensagem. Eles sentiram a beleza de um lugar chamado Brasil, não mais como um destino turístico exótico, mas como um modo de vida. Ao encerrar a aula eu disse, existe um valor na vida que não pode ser medido apenas por tecnologia ou economia. Peço que para testemunharem isso com seus próprios olhos visitem o Brasil. E é isso, galera. Que invertida, que lacrada. A gente sabe dos nossos problemas, a gente vive eles todo dia. Mas o que a gente não pode aceitar é gente de fora, que não conhece nossa luta, vir apontar o dedo e contar mentira. O professor Alex não só defendeu o Brasil, ele deu uma aula de Brasil.
Ele mostrou que nosso país é feito de gente criativa, solidária e, acima de tudo, forte pra caramba. Que a nossa maior riqueza não tá no PIB, tá no coração do nosso povo. Obrigado por assistirem até o final. Se esse vídeo te fez sentir nem que seja um pinguinho de orgulho de ser brasileiro, por favor, se inscreva no canal e amassa esse botão de like. E deixa aí nos comentários, o que mais te dá orgulho no nosso Brasil? Tamo junto e